Olá, pessoal! Todos bem por aí? Nós temos mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Maristela Marchante. Vamos ver o que vamos estudar nessa aula? Nós temos na aula 32, o objeto de conhecimento é relações entre textos. E o detalhamento, elementos da narrativa. Então, vamos estudar um pouco mais a respeito dos elementos da narrativa. Vamos conhecê-los um a um. Vamos para a nossa aula. Muito bem, os elementos da narrativa. Então, o que são textos narrativos? São textos que narram, que contam histórias, né? Que explicam, que informam. Os gêneros textuais são as diferentes formas de textos usadas para transmitir as mensagens que pretendemos aos seus receptores. São exemplos de gêneros textuais: crônicas, contos, notícias, bilhetes, listas de compras, receitas e outros mais, né? Os gêneros textuais são classificados conforme a função comunicativa. Eles são produzidos com linguagem e estruturas diferentes, ou seja, cada gênero textual recorre a um tipo de texto, dependendo da intencionalidade. Quando eu vou me comunicar, eu preciso pensar nessa minha interação social, com quem eu vou falar e o que eu vou falar para essa pessoa. Então, eu vou ter que organizar meu pensamento, vou ter que organizar na minha cabeça como eu vou me comunicar com essa pessoa de forma que ela entenda. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem ao tipo de interlocutor que eu tenho, né? Há muitos gêneros textuais, enquanto há 5 tipos de texto, tá? Os tipos textuais: narrativos, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Os gêneros textuais, nossos gêneros textuais, eles apresentam gêneros textuais narrativos. Então, o que nós vamos estudar são os elementos da narrativa. Como nós vimos, há vários tipos de textos, né? Argumentativo, descritivo, narrativo, e é o narrativo que nós vamos estudar hoje. E vamos ver um exemplo, né? Exemplo de gêneros textuais narrativos. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Esta é a estrutura do texto, tá? E nós vamos encontrar esses tipos de texto, né, narrativos nos romances, nas novelas, nas crônicas, nos contos, contos de fadas, nas fábulas, nas lendas, na biografia, autobiografia, nas anedotas. Então, são nesses tipos de texto, nesses gêneros textuais, é que nós vamos encontrar essa estrutura de texto, da narrativa, com a primeira parte, que é o início do texto, né? A segunda parte, que é o desenvolvimento, e a terceira parte do texto vem com a conclusão, certo? Isso é a estrutura de texto narrativo. Os elementos da narrativa são formas que ajudam a sucessão de acontecimentos, de ações, que é o enredo, na apresentação e identificação dos agentes envolvidos na trama. Quem são os agentes envolvidos na trama? Os personagens. Na descrição espacial de onde ocorrem os fatos. Essa descrição é o espaço. E no reconhecimento do contexto da história. Então, quando acontece essa história? Então, nós vamos saber que ela está sendo localizada no tempo e no espaço, né?
Todos esses elementos são apresentados e evidenciados por um narrador, com base no seu ponto de vista, foco narrativo, certo? A narrativa apresenta como elementos básicos de sua composição o fato, é o que será narrado, o tempo, podendo ser cronológico ou psicológico, o cenário, que é o local onde o fato se deu, o enredo, a sequência dos eventos, a sequência lógica de se contar uma história, o enredo. E o foco narrativo é a perspectiva da narração, o ponto de vista do narrador. Então, quem conta a história, né? Juntos, esses elementos procuram responder às seguintes perguntas dentro da narrativa. Olha aí. Então, dentro de um texto narrativo, nós vamos ter que encontrar todas as respostas para essas perguntas. O que aconteceu? Fato. Quando aconteceu? Localizar no tempo. Onde aconteceu? Localizar aí o cenário, o espaço, né? Como aconteceu? A sequência lógica, o tema dessa história. Quem diz ou como diz o que aconteceu? Quem é que está contando essa história? É o narrador, certo? Então vamos ver passo a passo, então, cada um desses elementos. Vamos ver o enredo, né? O enredo, o que vem a ser o enredo? O enredo é o elemento responsável pela construção da sucessão de eventos, isto é, dos acontecimentos e fatos dentro do universo narrativo, que compõe a história. O enredo possui uma estrutura padrão, conhecida por, olha aí, apesar do enredo ter uma estrutura padrão mencionada, é possível encontrar histórias que não seguem o modelo convencional. Então, a gente tem que pensar aí. O enredo ele vai ter uma sequência lógica, ele vai ter uma sequência linear? Depende, tá? Temos que analisar bem cada situação. Há tramas que começam pelo desfecho e retomam a apresentação. E há também aquelas que subtraem alguns dos elementos. Quando o enredo não segue estrutura padrão, ele é chamado de não linear. Linear é quando começa a história, tem um meio, tem um fim. Isto é um enredo linear. Mas ele pode ocorrer também algumas falhas aí que você não vai encontrar alguns itens, alguns elementos, tá? É o não linear. Precisa, então, analisar bem o contexto, analisar todas as partes da história para você poder entender se esse enredo é linear ou não, certo? Então, apresentação. Vamos ver a apresentação. Ocorre a introdução de personagens, tempo e espaço na narrativa. Então, essa é uma forma de apresentação. É o primeiro elemento da narrativa, do texto narrativo. Ela situa o leitor, oferecendo as informações iniciais necessárias para o acompanhamento da história, certo? Então, nessa apresentação, ela vai apresentar os personagens, o tempo, o espaço da narrativa. Então, dependendo dessa apresentação, eu vou ter o desejo de continuar lendo o texto ou não. Então, essa apresentação é muito importante, precisa ser muito bem construída para seduzir o leitor, para que o leitor tenha o desejo de continuar lendo. Olha a responsabilidade, né? Depois tem a complicação. A complicação consiste em um fato ou ação que muda de rumos na narrativa. Então, é o desenvolvimento. Nessa complicação tem o desenvolvimento. Então, vai desenvolver as ações das personagens e vai trazer um conflito. Vocês já perceberam que vocês começam a ver uma novela ou ler um conto ou um romance, ela começa tranquila a história, dali a pouco começa a armar aquelas arapucas, né? Aquelas personagens
os protagonistas e os antagonistas começam a fazer coisas para prejudicar os protagonistas. Então, começa então a trazer, o enredo já vai se complicando e trazendo alguns desafios, né? E aí vem o clímax, né? Então, em algumas situações, né, o clímax é considerado o ponto alto da história. É quando todas as confusões, né, que estão armadas, elas chegam ao ápice. Então você fica naquela, e agora? O que vai acontecer com o nosso protagonista? E com o antagonista? O que vai acontecer com ele, né? Com aquele elemento mau da história. Então esse é o clímax. É mais evidente em tramas investigativas, em que é alcançado no momento de revelação dos criminosos, por exemplo. Em outras situações, o clímax pode funcionar de maneira mais sutil, mas ele é comum em histórias que apresentam reviravoltas. Então, começa a história na apresentação tranquila, né? Mas dali a pouco vêm os conflitos, são armados os conflitos, e aí vem o clímax, o auge da história. Em seguida, o desfecho. O desfecho pode ser caracterizado como a solução do conflito. É possível também, em diversos casos, o desfecho apresentar uma interpretação aberta. Olha, quando a interpretação é aberta, o leitor vai ter uma imaginação fértil, né? Ou trazer uma amarração para uma continuidade da trama no futuro, para dar origem a séries, né? Esse último recurso é muito utilizado em trilogias ou obras com várias sequências, que são as costumadas séries que a gente tem visto, né? Os doramas da vida, né? As sequências. Vamos ver, então, um exemplo de texto narrativo. Um apólogo de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? A deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é os cose senão eu? Você, esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora quem os cose sou eu e muito eu? Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A linha para mofar da agulha perguntou-lhe: Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo de baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. A agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela, e é ela quem vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Muito bem, esse é um conto de Machado de Assis, muito interessante, né? Em um apólogo de Machado de Assis, a sentença inicial "era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha" já indica alguns elementos do enredo. O tempo, o que era, faz referência a um momento distante, e as personagens, o novelo e a agulha.
O conflito se dá no incômodo que a agulha tem diante da função e importância que se atribui ao novelo de linha, né? Então, nós vemos aí o que acontece dentro de um texto. Vocês perceberam todos os elementos? Agora vamos ver o narrador. Em um texto narrativo, o narrador é um dos elementos mais importantes da narrativa. É por meio dele que o leitor tem contato com os acontecimentos, familiariza-se com a ambientação e cria laços de proximidade ou distanciamento com os personagens. O narrador é o responsável por estabelecer o foco narrativo, isto é, o ponto de vista ou ângulo pelo qual o leitor terá acesso à história. Assim, o narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa pode ser personagem, protagonista ou personagem testemunha. O primeiro está no centro dos acontecimentos do enredo. Já o segundo é um coadjuvante, que narra os efeitos e acontecimentos de outro, o protagonista. O narrador em terceira pessoa pode ser observador, onisciente, neutro e onisciente intruso. O chamado narrador observador está do lado de fora, mas possui algumas informações, né, privilegiadas sobre a história. Já os narradores oniscientes, neutro e intruso, conseguem expor sentimentos e pensamentos das personagens. A diferença entre eles é que o primeiro, onisciente e neutro, não interfere com opiniões e juízo de valor, enquanto tal prática é recorrente no segundo, o onisciente intruso. Então, vemos que tem vários tipos de narrador. Em primeira pessoa é simples, mas em terceira nós temos o neutro e o intruso, né? Então, agora vamos ver, então, um exemplo de texto narrativo. Vamos ver o narrador. Na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Então, o trecho dessa obra, Machado de Assis está mostrando que ele começou a contar a história a partir da morte dele, né? Então, o trecho apresentado pertence a Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual temos uma história sendo contada por um narrador em primeira pessoa e personagem. No texto é possível encontrarmos as marcas de uso de primeira pessoa nos verbos. Além disso, o narrador dá indícios de que a narrativa começará pela sua morte. A ordenação e a organização, bem como as visões sobre as demais personagens, dão-se sob a ótica, a visão de um narrador-personagem já falecido. O trecho apresentado, né? Dito isso, então, você colocou aí que ele foi levado ao cemitério por 11 amigos, então. Agora vamos ver o tempo, né? O tempo é o momento em que a história acontece. Sendo assim, ele pode se dar de duas formas, cronológica ou psicológica. Sobre a primeira, pode tratar do século em que a narrativa ocorre, século XVII, do ano
1990. Ou do dia 6 de abril. Ou mesmo das horas ou minutos às 17 horas. Então tem todo esse tipo aí para mostrar o tempo que aconteceu a história. Já o tempo psicológico pode passar na cabeça da personagem quando, por exemplo, ela faz referência ou se recorda de algum acontecimento da sua vida passada, né? Vamos ver um exemplo. Ele olhou naquele momento para o dominó. Sem pensar, comprou. R$ 10. Não estava caro. No caminho para casa, tentou entender o porquê dessa aquisição. Ele não joga dominó, não sabe nem como funciona isso. Porém, naquele mesmo momento, ao atravessar a rua, ele se viu criança, ele e seu pai, jogando dominó em uma praça. Coincidentemente, visualizou uma praça à sua frente. Não havia ninguém jogando dominó, apenas adolescentes andando de skate. Vocês perceberam que essa personagem, esse narrador, ele está contando uma história que ele foi comprar o dominó sem que ele nem saiba jogar dominó, e ele foi lá no passado, ele relembrou do que ele viveu com o pai dele, lá no passado. E isto é tempo psicológico, ok? Então, no trecho temos duas temporizações distintas. A primeira, cronológica, é marcada por um agora, em que a personagem compra um dominó e atravessa a rua. Em seguida, uma memória transforma o agora da personagem em um tempo psicológico, remetendo à infância e a quando ela costumava interagir com o seu progenitor nas partidas de dominó, né? No trecho, então, temos aí essas duas temporizações distintas. A cronológica, que é o tempo real de agora, e o psicológico, que ele vai lá no passado, ele lembra do que ele viveu com o pai dele. Agora vamos ver as personagens, né? Temos personagens na história, e as personagens são importantes para nós entendermos a nossa história, né? As personagens são os indivíduos inseridos na narrativa e responsáveis por darem seguimento aos acontecimentos, sendo afetadas diretamente por eles. Assim, elas podem ser divididas entre principal ou secundária. Vamos ver então quais são as personagens principais. Participam ativamente da narrativa. Elas podem ser subdivididas em protagonistas ou antagonistas. A protagonista é aquela cujos acontecimentos que a envolvem correspondem ao foco da narrativa. A antagonista rivaliza com a protagonista. Então, o antagonista é o mau caráter, é aquela pessoa de má índole, que está sempre perseguindo a mocinha ou o mocinho, que são os protagonistas, né? Geralmente possuem visões de mundo distintas e conflituosos e são colocadas em embate constante na narrativa. Então, as personagens secundárias são aquelas que têm importância, mas pouco participam ou não participam diretamente do conflito. Elas podem ter importância no andamento da narrativa ou apenas atuar na composição do cenário. Então, protagonista é aquela principal. Toda a história gira em torno da sua fala, da sua vida, dos seus objetivos. E o antagonista é aquele que está sempre querendo destruir o protagonista, né? E temos os personagens secundários, que são aqueles que participam da história, mas têm uma participação menor do que a protagonista, certo? Eles auxiliam para que a história chegue ao seu fim e o protagonista atinja o seu objetivo. Vamos ver um exemplo, então. Hércules desceu junto de seu guia até o litoral. O homem, sem dizer uma palavra, apenas apontou para o mar escurecido e cheio de névoa que o semideus mal conseguia ver. Lá de longe vinha um barco. Era Caronte. Faltava apenas uma missão: derrotar Cérbero, o guardião do Hades. O filho de Zeus entrou no barco. Tudo ocorreu em silêncio. Caronte nada dizia
e o guia já havia retornado ao seu caminho. Muito bem, nós vimos aí, né, a questão dos protagonistas, quem são os antagonistas, os protagonistas, os principais, secundários, né? No trecho acima, nesse trecho que nós vimos aí, Hércules é a personagem principal. O protagonista conduz a sequência de acontecimentos do enredo que trata dos 12 trabalhos de Hércules. O último deles é derrotar Cérbero, o cão de 3 cabeças que habita o Hades. Para chegar ao submundo, ele precisa de um guia para levá-lo ao barco de Caronte, que enfim o levará ao Hades. Caronte e o guia são personagens secundárias, mas que assumem uma importância, porque sem eles Hércules não chega ao seu destino. Viram a importância dos personagens secundários? Eles ajudam a conduzir a história. Vamos ver o espaço em que acontece a história. O espaço corresponde ao onde a narrativa, ele pode ser físico, isto é, um país, uma cidade, uma casa, um quarto, ou mesmo psicológico. Sobre esse último, ele se passa na cabeça da personagem, portanto não é materializável. Autores modernos, como Clarice Lispector e William Faulkner, fizeram uso recorrente do espaço psicológico. Ela estava sozinha, olha aí o exemplo. Ela estava sozinha em casa, deitada no sofá. O gato, debruçado sobre a mesa, brincava com a sombra do lustre que balançava. E ela continua ali, na sua casa. Os olhos se fechavam e o sono vinha. O gato continuava fazendo movimentos, graças ao lustre que balançava, talvez por conta do vento forte que vinha da janela. Ela, por um momento, achou ter aberto os olhos. Leve engano. Conseguia ver exatamente onde estava. Em uma pequena casa no interior. Era casa de campo, provavelmente. Pessoas possivelmente familiares conversavam deitados à rede e crianças sorriam, corriam ao redor da casa. Era a casa que ela gostaria de estar. Os olhos se abrem e o gato não estava mais brincando com o lustre. Perceberam, então, que ela sai da realidade e vai para um outro lugar? Então, este é o espaço psicológico. Deixou de ser o físico para ser o psicológico. Que ela vive uma história que ela lembra de algum lugar onde ela esteve, né? Nessa cena, nós temos um exemplo de uma composição espacial física e psicológica. O espaço físico é a casa onde a personagem se encontra deitada, porém há um outro espaço, o psicológico, que se refere a outra casa que ela visualiza em sua cabeça, provavelmente remetendo a certa nostalgia. Viram quantos são os elementos da narrativa? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham sempre em mente que o texto narrativo ele tem elementos importantes para dar a sequência lógica das ideias, para apresentar uma história, seja ela verdadeira ou fictícia. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima.